Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está? Bom, vamos continuar a nossa leitura da Bíblia, mas antes vamos fazer algumas reflexões do episódio anterior, do capítulo, deixa eu ver aqui, 16 ao 20 do livro de Números. O que nós podemos ver? Que alguns homens da tribo se rebelaram, né? Quiseram fazer um motim contra Moisés, se organizaram e tudo mais. Mas Deus puniu esses homens, ou seja, Deus tirou tudo que eles tinham ganhado, que eles tinham conquistado e tirou a vida desses homens. Dois pontos que nós podemos ver aqui: a ingratidão e a rebeldia de não cumprir as ordens de Deus pela história. Tudo bem? Só que nós podemos tirar algumas reflexões disso. Porque esse povo perdeu tudo por ser ingrato, por duvidar da palavra de Deus e não cumprirem aquilo que Deus ordenava. Ok? Só que vamos trazer para o nosso cotidiano. No nosso cotidiano, nós temos que procurar sempre ser gratos e não rebeldes. O que é não ser rebeldes? É ser disciplinado em fazer o que precisa ser feito no momento que tem que ser feito. E o principal, ser grato por aquilo que você tem hoje. Porque se você quer a mais, quer conquistar algo a mais, quer fazer algo a mais, como que você vai conseguir mais se você não é grato com o que você tem hoje? Claro, sempre podemos querer a mais, desejar a mais, mas seja grato pelo que você tem hoje. E assim, pela história da Bíblia, mesmo Deus fazendo milhares de coisas pelo povo, tudo, o povo começou a se rebelar, começou a ser ingrato. Um povo não, né? Alguns ali do meio. Isso que nós vimos pela história. Um outro ponto também, que a vara de Arão floresce entre a vara de todos os sacerdotes da tribo de Israel. Não sei se eu chamo tribo, se eu chamo nação, isso ficou meio confuso para mim. Deixa aí nos comentários o que você acha, como você interpreta isso também, porque minha ignorância não deixa eu interpretar isso como tribo ou como nação. Então, Arão ele é um escolhido, e por ele ser escolhido como sacerdote, ele tem os seus deveres e os seus direitos. Mas nós podemos fazer uma analogia aqui. Se você está vivo, está onde está, faz o que faz, em meio de infinitas possibilidades, desde o momento que você foi gerado na barriga da sua mãe, você foi escolhido. Então faça valer a pena, porque não é possível que a gente veio para cá sem motivo algum. Então você tem seus direitos e tem seus deveres como ser humano. Então, esse ponto foi importante, né, para a gente interpretar. Lembrando que essa é uma interpretação nossa aqui do programa. Você também pode fazer a sua com base na sua leitura. Mas escreve aqui para a gente o que você acha, o que você está entendendo, se está ok, se não está não ok, como é que está. Um outro ponto é a morte de Arão, que ele não entra na terra prometida, porque Deus fala que vai recolher ele por causa da sua rebeldia em Meribá. O que nós podemos ver? O cara que estava ajudando Moisés ali, fazer a bagaça toda acontecer, foi rebelde, passou um tempo, tudo, Deus falou, tá aqui, ó, chegou, você não vai entrar, eu vou te recolher e é isso. Vai! Uma reflexão muito importante. Muito importante. Se fosse você, eu pegava um caderno e escrevia isso, para nunca mais esquecer. Tudo o que você fizer, uma hora vai voltar para você. Seja bom ou seja ruim, nada é esquecido.
Então, é muito importante saber disso porque você não vai viver preocupado. E você vai saber que se você está fazendo coisas boas, coisas para o seu crescimento, automaticamente você vai ajudar as pessoas. Se você estiver fazendo coisas para se prejudicar ou prejudicar alguém, vai voltar. Vai. E não adianta chorar. É lei. Nós podemos tirar isso como uma reflexão prática da Bíblia. Claro, vai ter inúmeras outras interpretações e maneiras de interpretar isso. Mas nós aqui do programa entramos num consenso e chegamos à definição que seria isso aqui pra gente. Então, essas foram a reflexão do episódio passado. Então, vamos à leitura de hoje. Vamos editar aqui. Olha, eu espero que vocês estejam gostando disso aqui, viu? Porque eu tô gostando de fazer essas leituras. Eu tô aprendendo bastante coisa. E me deixa empolgado toda vez que eu vejo comentário de vocês, alguém manda mensagem pra perguntar, tirar dúvida ou compartilhar ideia. E é isso aí. Lembre-se, curte e compartilha esse vídeo para mais pessoas também terem acesso. E vamos para a leitura de hoje. Respira. Livro de Números, capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arabe, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel. E dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregardes este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormã, as serpentes ardentes e as serpentes de metal. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo algumas serpentes a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obate. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desde a banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Armon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro dos guerreiros do Senhor contra o Veabe em Sufa, e contra os ribeiros de Amon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encontram termos de Moabe. E dali partiram para Ber, este o poço, no qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sobre o poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador, com os seus bordões, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bassã, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não vos desviareis pelos caminhos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar a Israel pelo seu termo.
Antes Sião congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jazá, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom, e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado em suas mãos toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios, vinde a Esbom, edifique-se e fortifique na cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama na cidade de Sion consumiu o ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós, entregou seus filhos que iam fugindo as suas filhas, como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida até Dibom, e assolamos até Nofá, que se estende até Medebe. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram a caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão a ele, e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, e ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Capítulo 22. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parara esta de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoarás será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos moabitas e os anciões dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão. E lhe disseram as palavras de Balaque, e este lhe disse: Passai aqui esta noite, e vos darei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora. Amaldiçoou-mo, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas, e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão. E lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor:
rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirás mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. E então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com o príncipe de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se da jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tomar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora se parece mal aos teus olhos. Tornar-me-ei, e disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu lhe falar a ti, estas falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tinha vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e delas enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque:
Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares e oferecerei um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs as palavras na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me, ó Jacó, e vem desta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel na minha alma? Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar o meu inimigo, mas eis que inteiramente os abençoaste? E ele respondeu, e disse porventura. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, da onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim tomou consigo do campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre o altar. Então disse a Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e fala assim. E vim a ele, eis estava ao pé do holocausto, e aos príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como os do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, nem tempo se dirá de Jacó e de Israel. Que coisa Deus tem obrado! Eis que o povo se levantara como leoa, e se alçara como leão. Não se deitará até que coma a presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, aquilo farei. E disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou a Balaão consigo ao cume de Peor, que olhava para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoaste a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo Israel que habitava segundo as suas tribos,
veio sobre eles o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, ou que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvores de sandalo, ó Senhor as plantou, como cedro junto às águas, de seus baldes manarão água, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como os do unicórnio. Consumirás a gente, seus inimigos, e quebrarás os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas duas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que eu te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviasse, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandamento do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos. Pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo Amalequita, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro da gente, Amaleque é o primeiro da gente, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os quinitas, alçou a sua parábola e disse: Firme estão a sua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, Quenita será consumida, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçou ainda a sua parábola e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as Naús das costas de Quintim afligiram-se a Assur. Também afligiram a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Capítulo 25. Capítulo 25. Os israelitas pecam contra os filhos. Capítulo 25. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todas as cabeças do povo e esforçá-los ao Senhor, diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe seus irmãos.
uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles, diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após do varão israelita até a tenda, e a atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou, e sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simenitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligireis a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, a irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Eu agradeço a audiência e vejo você numa próxima.